Olá, você que acompanha o site do Marcelo Lopes. Hoje eu tenho o privilégio e a grata satisfação de bater um papo com o diretor-presidente da Energisa Minas Rio, Eduardo Mantovani. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, a gente falar um pouquinho da Energisa, né? As muitas ações da Energisa. A Energisa está presente em várias áreas aí, fazendo investimentos, fazendo obra, mexendo com cultura, enfim, é uma empresa que tem uma atuação bastante múltipla, e é sempre muito bom saber o que a Energisa tem para nos contar de novidade. Muito obrigado, tá, Mantovani? Muito obrigado a você, Marcelo, pela oportunidade de a gente estar podendo falar um pouco, né, das nossas ações, nossas atividades, bem como do trabalho que nossa equipe tem executado, independentemente da área, seja na área operacional, seja na área de atividades socioambientais, socioculturais. E acho que é bom para o nosso cliente ter cada dia mais uma noção do que tem por trás da entrega de energia, quando ele usa energia, quando ele usa um interruptor, quando ele usa uma tomada para ligar um aparelho, coisa desse tipo. Muito obrigado aí pela oportunidade. A gente, começando falando de investimento e obra, uma coisa que me chamou muita atenção, eu não me recordo se foi no final do ano passado, no começo desse ano, naquela época da chuva, choveu muito, aquela chuvarada que caiu sobre Muriaé, que fez um transtorno danado lá, e a eficiência da Energisa em recuperar a situação lá, levando energia novamente para a população, que ficou completamente às escuras, não foi? Foi. Uma coisa bem atípica também, né? Muito atípica. Na verdade, assim, a gente tem que estar preparado para uma circunstância que vai tender a ocorrer cada dia mais, né? A mudança do tempo, de maneira geral, se a gente olhar o planeta como um todo, e isso na nossa região acontece, a gente observa que os eventos estão ocorrendo com mais frequência e maior intensidade. Uhum. Eventos que eu digo de clima mais rigoroso, eventos principalmente acompanhados de chuva, vento e descarga atmosférica, né, e às vezes até enchentes. Então, nós temos, como empresa, né, distribuidora de energia elétrica, estarmos preparados para isso. É importante que o seu telespectador, a pessoa que vai assistir o seu site e ver aí a nossa mensagem, tenha essa noção. No caso de Muriaé, é um exemplo claro disso, né? Tem uma especialista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que ela faz um trabalho para a gente de consultoria, e ela analisou o evento de Muriaé, que ocorreu no dia 4 de outubro do ano passado. Uhum. Ele foi um evento muito severo, e ela deu um nome em inglês que se chama Downburst. Downburst, na verdade, é a confluência de movimentação de nuvem dos dois lados, que acarretou com uma intensidade de vento, com a mudança de pressão para alto e baixo, a mudança de vento, que fez encontrar naquele local os duas vertentes, ele criou um canal de vento. Então, se você olhar, foi praticamente a cidade de Muriaé que foi atacada ali, vamos dizer assim, que sofreu com umas cidades próximas, vizinhas, cidades menores. Eu tive a oportunidade de sobrevoar lá, porque realmente foi um estrago muito grande, e a gente observa assim, 1 quilômetro antes de chegar em Muriaé, você não tem nada. Dali para lá você vê árvore caída, poste, ou seja, bem localizado. Aí do outro lado, a mesma coisa, 1 quilômetro para lá, você não tinha mais nada. Para você ter uma ideia, Muriaé é uma cidade atendida por 3 fontes de alimentação diferentes, em linhas de 138 kV e 69 kV, e as 3 sofreram danos naquela oportunidade. Né? Então, quer dizer, você imagina uma cidade que tem 3 linhas que chegam para poder atender a cidade, as 3 sofreram com queda de poste e estrutura. É bastante atípico, né? A nossa equipe se reuniu, nós colocamos lá 300 profissionais trabalhando, junto com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, pessoal do Estado, Secretaria de Segurança Pública, pessoal do município. Trabalho enorme, era muita árvore caída em cima de rede, telhas, a quantidade de imóveis destelhados foi um negócio impressionante, mas graças a Deus nós não tivemos nenhuma vítima humana, o que foi o único ponto positivo dessa história toda. É verdade. Mas nós recuperamos rapidamente, com um dia nós tínhamos recuperado praticamente 90% da energia para todo o município de Muriaé, mas é óbvio que você tem muita estrada
rural, acessos difíceis, e aí tinha barreira caída, tinha entulho no meio da estrada, até chegar nesse pessoal foi muito difícil. Mas nós tivemos relatos impressionantes, né, emocionantes inclusive, de pessoas que chegavam perto dos nossos eletricistas, parabenizando, agradecendo, falando que eles eram os anjos de luz que estavam ali para recuperar. Então, de fato, a gente tem que estar preparado para isso. E aí eu pego o gancho, como você falou, em investimentos, né? E obras, né? Para dizer que nós estamos com um volume de investimentos para o triênio agora, 2023 até 2025, muito elevado, onde nós estamos fazendo, praticamente nesse período, estamos fazendo mais 5 ou 6 subestações na área de concessão. A subestação, ela visa, inclusive, você segmentar melhor o atendimento da região. E neste ano específico de 2023, nós vamos investir próximo de 260 milhões de reais na área de concessão. Muriaé vai ganhar uma subestação, né? Vai, Muriaé vai ter uma nova subestação que vai ser possivelmente energizada ou o ano que vem, ou 2024 ou 2025. Nós vamos tentar energizar já o ano que vem, exatamente porque a carga lá tem crescido muito, né? Leopoldina é porque tem uma subestação, que é a subestação que está sendo feita da rede básica, todo mundo que passa ali na estrada entre Cataguá e Leopoldina, vê ali na Aurora uma subestação muito grande. Aquela subestação e a linha de transmissão associada a ela é objeto de um leilão que foi realizado anos atrás, e uma empresa ganhou aquele leilão. Ela é chamada subestação da rede básica. Ela está dentro do Sistema Interligado Nacional para poder atender da melhor forma possível as regiões. E nesse caso, a região aqui vai ganhar muito, porque significa ter uma capacidade maior e flexibilidade operacional maior para atender a nossa região. Para essa subestação, nós temos 6 linhas de transmissão de 638 kV que vão ser interligadas a ela para atender a nossa região, e vai permitir, inclusive, que a gente desligue a nossa conexão com a Light lá em Paraíba, dando maior robustez ao sistema nosso aí. Além disso, nós temos subestação em Canaã, que é no norte, assim, próximo ali a São Miguel do Antro. Tem Martins Soares, que é próximo a Manhuaçu, Manhumirim. Tem uma subestação de interligação que vai ficar no município de Recreio, mas vai ficar ali próximo a Angaturama, que visa fazer uma interligação com a Enel, Rio de Janeiro, antiga Ampla, né? Tem subestação também, como nós falamos, em Muriaé, e uma subestação nova em Pirapitinga, que já está em construção. Pirapitinga é onde fica o maior cliente, o nosso isolado, que é aquela indústria de papéis, que hoje chama Smart Capa, mas era a antiga INPA. E ali nós estamos possivelmente energizando no final do ano uma linha nova de 138 kV e uma subestação nova para poder dar maior robustez àquela região. Vai beneficiar não só a Pirapitinga, como Recreio, e uma interligação com Leopoldina, com uma forma de você ter flexibilidade operacional também. Então esses são os destaques, além de recomposição de rede, nós vamos reformar alimentadores, interligar alimentadores. Estamos com um processo muito intenso, boa oportunidade aqui no seu site falarmos isso. A gente conta com a colaboração dos proprietários rurais e principalmente também das pessoas que têm árvores nas suas propriedades, pode ser até urbana. Nós estamos num processo muito criterioso de limpeza de faixa, que é aquela faixa que fica restrita por conta da linha, não poder cair coisa em cima dela. Então, tem proprietários rurais que nós estamos acessando para poder passar uma máquina e limpar mesmo ali de baixo, e aí a gente pede encarecidamente àqueles que têm plantações de eucalipto que entrem em contato conosco, porque nesses casos talvez tenha que abrir um pouco mais a faixa. A gente faz um acordo com ele, indeniza, uma coisa desse tipo, porque esse tem sido o segundo motivo de causa mais relevante quando você tem interrupções de energia elétrica. Então é importante citar isso aí também. E aí, obviamente, que a gente tem automação, nós estamos colocando equipamentos para poder permitir a transferência de carga de uma determinada região para outra, o que efetivamente visa atender melhor o cliente nosso, já que a gente tem uma qualidade de serviço comparável realmente às melhores empresas do Brasil. Esses investimentos todos estão orçados em quantos milhões de reais? Nesse ano, perto de 260 milhões de reais. Já estão em curso. Já estão tudo em curso, né? Já estão tudo em curso, já é um material comprado, em execução, mas a gente acredita que
uma partezinha dele vai ser concluída no início de 2024, mas é um volume vultuoso de investimento. Muito. Ele é, assim, olhando o todo, ele é 30% maior na distribuição, mas ele é o dobro do que a gente praticamente investiu no ano passado. Um investimento significativo. Muita coisa. É muita coisa. Vamos falar de desligamento programado. Esse é um assunto que o consumidor não gosta muito de ouvir, não, mas é muito importante, né? Você vê, para o próprio investimento, para a própria execução do investimento, a gente precisa desligar o cliente, né? Os desligamentos programados, a gente tem, como vocês sabem muito bem, mecanismo de informar os clientes com antecedência como eles são feitos. A gente tem uma regulamentação da ANEEL que diz o seguinte: a gente tem que avisar os clientes com antecedência para que eles se programem. A regulamentação prevê isso. O que a gente sempre pede aos clientes é a atenção, porque às vezes ele recebe um SMS, uma carta, um ofício, um comunicado qualquer, e ele, como passa uma semana, ele às vezes esquece daquilo. Isso. Né? Que a gente tem que avisar com antecedência, exatamente para a programação das pessoas. Aí tem indústria, comércio, serviço, tudo isso envolvido no meio. E às vezes o cliente residencial, ele se esquece disso, né? E aí, de repente, faltou energia, né? Faltou. Vai lembrar. É porque a gente está fazendo uma obra que a gente não conseguiu fazer com a linha ligada. A gente procura fazer o máximo possível com a linha energizada, que é o que a gente chama de linha viva. Mas aqueles serviços que realmente não é possível executar com a linha ligada, a gente tem que fazer esse desligamento programado. Então, determinadas regiões, ou determinados circuitos, ou determinados transformadores têm que ser desligados para a gente fazer essas melhorias, exatamente para poder evitar que aumente a quantidade de desligamento para aquele cliente. Ou seja, aumentar a capacidade, a qualidade e dar mais robustez com um ativo mais novo para atender melhor os clientes nossos. Isso é, assim, se você só para o consumidor entender, o desligamento programado demora muito menos tempo do que você vai ficar muito menos tempo sem energia do que se faltar numa contingência. Né? Não é verdade? Uma eventualidade, né? Assim, o programado, você sabe, eu vou programar, vou ficar aqui 3 horas sem energia para fazer o serviço. Resolveu. Dependendo do horário, se acontecer uma contingência, acontece uma contingência às 10 horas da noite. Até você mobilizar a equipe, preparar material, chegar no lugar, verificar o que tem que ser feito e executar o serviço, demora 6, 8 horas, ou até o dia seguinte, né? Isso, e isso realmente traz uma condição pior para o cliente. Vocês têm falado muito, eu tenho recebido muitos informativos da Energisa, lido muito a respeito também da importância do cliente manter o cadastro atualizado. Isso é né? Por que isso é importante? Vamos falar de uma forma mais clara para o consumidor entender e abraçar essa ideia, porque é super relevante, não é? Assim, o cadastro, ele é a base de tudo. Ele é a base de tudo. Para você ter uma ideia, vou dar um exemplo. Né? O cliente que tem o cadastro atualizado, ele hoje, por exemplo, quando ele paga uma conta por Pix ou débito automático, ele concorre a prêmio. Isso. Né? Tem até uma campanha aí, já. Só com a campanha aí de 2 anos. Muito de bom. Conta gratuita. Ou seja, R$6 mil em 2 anos distribuídos em 2 Eu participo, hein? Estou participando. Ótimo. E é bom que os clientes nossos saibam disso, porque tem gente que às vezes não se dá conta disso. E quem não quer ter, né, vamos dizer, ser sorteado aí num mês, uns R$6 mil para não pagar a conta durante 2 anos. 2 anos. Então, a gente é um dos exemplos do cadastro. O outro é que o cadastro atualizado permite ele receber todas as informações da empresa adequadamente. Né? Se a gente tem um desligamento programado, como nós falamos antes, se ele está com o cadastro atualizado, ele recebe via SMS. Né? Então fica fácil para ele, através do telefone. Se tem, por exemplo, o e-mail atualizado, fica muito mais fácil a gente acionar o cliente ou informar por e-mail. Ele tem que ir também na agência, né, pessoalmente. Esse não tem? É o segundo ponto que eu considero mais relevante. Importante, né? Um cadastro atualizado e, principalmente, se ele tem o aplicativo nosso baixado, o Energisa On, e com as informações atualizadas, ele pode fazer tudo junto à Energisa. E aí tem o que nós chamamos de dedicação do tempo dele para coisas mais nobres. Então, eu sempre digo o seguinte: tem o cadastro atualizado, tem o Energisa On baixado,
ele precisou informar a leitura. Vamos supor, o cliente está no meio rural. Quer informar a leitura, ele informa pelo Energisa On. Ele quer fazer uma solicitação de segunda via, ele faz pelo Energisa On. Isso. Ele quer pedir um desligamento da unidade dele, ou quer pedir uma ligação da unidade nova, ele pede pelo Energisa On. Então, mudança de titularidade também faz pelo Energisa On. Ele só não faz a mudança de titularidade pelo Energisa On se tiver dívida. Aí ele tem que recorrer ao GISA, ao nosso WhatsApp. Mas todos os outros serviços, inclusive a atualização da cadastração, ele faz por lá. Você sabe que eu tenho Energisa On por sua causa, né? Foi você que me apresentou a Energisa On logo quando ele começou. Aí você chamou a imprensa e tal, reuniu a imprensa e falou da Energisa On e tal. Eu falei, vou colocar. E realmente, o negócio aplicativo é fantástico. Eu costumo dizer o seguinte, é a diferença entre quem vai ter necessidade de se deslocar e ir até a agência, ou quem tem agência móvel. Então, agência móvel. Onde ele estiver, ele está com a agência. É muito eficiente, é muito prático. E tem um aspecto relevante que a gente está num mundo hoje em que a cada dia mais nós temos que defender o meio ambiente. Nós falamos aqui dos investimentos na rede e falamos dos investimentos socioculturais e socioambientais. Né? O que nós temos de pedido de segunda via, de papel, é um negócio enorme, é uma quantidade enorme. É o maior volume de atendimento no serviço comercial. O cliente às vezes não se dá conta disso, mas ele paga pela segunda via. Quando ele vai lá na agência, ele já perdeu tempo para ir lá na agência, vai pedir a segunda via. Se ele está com o cadastro atualizado, e principalmente se ele usa o meio digital, ele pode receber a fatura dele pelo celular. E ao receber a fatura, ele, quando ela está no celular, ele não perde ela. Exatamente. Se ele recebe em papel, ele pode perdê-la. E o segundo fator, né, que é benéfico nesse sentido, é se evita de cortar árvores. Sim. Evita de usar, vamos dizer assim, combustíveis, até fósseis ou outros tipos de materiais que você retira da terra. Porque ao receber a conta em papel, você tem que produzir o papel que vem da poda das árvores, da corte das árvores, né? E aí realmente você está agredindo a natureza. E para, por exemplo, a conta, você lembra que ela é colorida. Para produzir a tinta que leva aquelas cores, para produzir a impressão, para produzir o sacolinha plástica que é colocada a conta, tudo isso nós estamos retirando do meio ambiente. E a gente quer realmente evitar isso. Então, esse é um apelo que a gente faz, um pedido que é melhor para o cliente, porque ele não perde a conta. E segundo, nós estamos ajudando o meio ambiente. E terceiro ponto que eu diria é que, na medida que o tempo vai passando, você gasta menos aqui na empresa e isso vai em benefício da tarifa. Quer dizer, cada economia que a gente fizer com relação a tipo de, vamos dizer assim, consumo ou gasto que a gente tiver, que a gente puder reduzir, é bom em benefício da tarifa final, com a modicidade da tarifa. Melhorando o preço da tarifa. Melhora o preço da tarifa para o cliente. Mas é fundamental, né? É um pedido que a gente faz. Um outro ponto que eu vou aproveitar aqui a oportunidade do cadastro é a questão relativa à tarifa social. Né? Por quê? O que a gente considera importante? O cliente que tem direito a ter a tarifa social, ele tem algumas condições. Às vezes a família não pode ter uma renda maior que 3 salários mínimos. Pessoas, por exemplo, que dependem de equipamentos de vida dentro de casa, têm renda até 1 salário mínimo também, pode ter esse benefício. Basta ter um cartãozinho do CRAS, ou cadastro único, né, para poder ir lá e avisar para a gente. Pode fazer até pelo Energisa On, não precisa ir na agência. Né? Olha só, facilidade. E por que a gente divulga isso? Porque essas pessoas, elas têm um programa, efetivamente, que é instituído através da tarifa, que a tarifa tem um pedacinho que cada um de nós pagamos para poder exatamente cobrir essa diferença da tarifa social. E vamos imaginar um cliente que tem um consumo menor que 30 kWh. Esse consumidor hoje, esse cliente hoje, ele pode pagar 35% do valor da tarifa, ele tem um desconto de 65%. Se ele consome de 90, então nessa parcela que vai de 31 até 100, ele tem um desconto de 40%. Então, quer dizer, não chega a 65 no total, mas é 65 no primeiro pedaço e mais 40 no segundo. Então, vai dar um desconto aí, sei lá, de 50%. Né? E esse programa, ele permite incluir pessoas ou clientes que têm um consumo até 220 kWh.
Na faixa de 101 até 220, o desconto é de 10%, mas quando você olha o desconto final, é muito benéfico. É um dinheiro que sobra para outro tipo de coisa que o cliente precisa. E, repito, a Energisa não perde com isso, porque a diferença ela recebe via que eles chamam da conta de desenvolvimento energético, é aí que vem o subsídio, o apoio para essa tarifa social. Então, é mais um pedido que a gente faz aqui, porque o cliente, para fazer jus a isso, ele tem que ter o cadastro atualizado. Aquela história do cadastro. Vai uma coisa, vai encaixando na outra, linkando a outra e tal. E aí, a gente falando de conta, nós estamos chegando no inverno, começa amanhã, né? Quarta-feira, né? Amanhã. E parece que eu não sei se eu estou enganado. Eu acho que eu consumo mais energia no verão do que no inverno. Como é que é isso? Tem esse negócio? Não, varia. Acho que assim, no verão, às vezes, o consumo é maior, porque em alguns clientes você tem o uso de ar-condicionado, ventilador, a geladeira é aberta com mais frequência. Né? Puxa mais energia, consome mais então, energia. Que isso tudo gera um consumo maior. Às vezes a pessoa sua mais tempo, aí a roupa suja mais roupa, aí lava com mais frequência, então usa mais também máquina de lavar, ferro de passar roupa, etc. Mas a gente não pode esquecer que no inverno, e esse período agora, o inverno tem sido bem rigoroso. É muito comum as pessoas tomarem um banho mais quente. É muito comum as pessoas até ligarem aquecedor. Tem crianças, tem bebês, crianças, que vai dar o banho, que fecha o banheiro, tem um aquecedorzinho, liga o aquecedorzinho lá para poder a criança também não ficar submetida a choques de temperatura. Né? Existem, por exemplo, a tendência para você esquentar um ferro você tem que gastar mais tempo, porque a temperatura baixa, para ele se manter quente, então você usa mais tempo. E o chuveiro é um dos equipamentos que mais consome energia numa casa. O chuveiro costuma ter potência aí de 4, 5 kW, né? Enquanto o ferro é 700 watts, a televisão é 150 watts, imagina a diferença. Muito bem. O chuveiro, às vezes, assim, comparando, né, rapidamente, o chuveiro ele consome proporcionalmente em torno de mais ou menos 35 vezes o que consome a televisão. Se o cara tomar um banho meia hora lá, se ele ficar um tempo grande dentro do banho, né, ele vai tender a consumir muito, tem um consumo mais elevado. A conta vem salgada. Vem salgada. Então, você tem gente que tem secadora de roupa, tem um aquecedor de ambiente, que eu falei, né? Às vezes a pessoa, no inverno, fica mais em casa. É verdade. Então, ficando mais em casa, ela usa o aparelho para carregar um celular, uma televisão, ou às vezes a própria condição de jantar, cozinhar e tal, que as luzes ficam mais tempo acesas. Né? Então, isso tudo vai somado. A gente sempre sugere, né, que as pessoas tenham um cuidado muito grande por causa da variação de consumo, efetivamente. É lógico que tem, como você falou, tem alguns que consomem mais no verão, outros consomem mais no inverno. Se no verão você fica menos em casa, mas usa mais geladeira, refrigerador, refrigeração do ar, ou coisa desse tipo, no verão no inverno você fica mais em casa e acaba consumindo através de outros tipos de equipamento. É um liquidificador que você usa e tal. No verão tende a ser ficando mais fora de casa, você come fora. Sim. Né? No inverno você tende a comer mais em casa. Então tem todos esses aspectos que a gente alerta aí, o cuidado para o cliente não ser surpreendido. Existe um cuidado adicional que a gente tem que ter na conta nossa, normalmente vai lá o consumo médio diário. Quer dizer, você tem um consumo do mês a médio diário, porque a gente tem uma faixa de 27 dias a 33 dias para fazer a leitura entre uma e outra, por conta de calendário, final de semana, feriado, etc. Então são cuidados adicionais que o cliente tem que ter. O que a gente pede é que ele use com cuidado, com eficiência, com racionalidade, a Energisa não vai perder com ele. Na verdade, é o cliente que ganha. Sim. É importante também ele você falou da conta de energia, né? Ele conhecer aquela conta, ler aquela conta com calma para ele saber aonde que está gastando, não é isso? Pois é. Porque a maior parte do que a gente paga na conta não é do consumo de energia. Não é. 25%, né? 25% é o que você paga para a Energisa mesmo. Os outros 75% ou é encargo, ou é imposto, ou é serviço do sistema. Então você pega, por exemplo, a energia que é gerada lá para vir para cá, você tem que pagar o gerador. Para transmitir essa energia de lá para cá, você paga a transmissora.
Tem o ONS que toma conta do sistema todo. Você tem que pagar parte para, vamos dizer, para poder manter a gestão do sistema brasileiro todo. Tem a Câmara de Comercialização de Energia, que também você paga. Tem a ANEEL, que tem uma taxa de fiscalização que você paga. Né? Tem os impostos. Aí você tem PIS, COFINS, ICMS, que tem uma série de impostos que incidem sobre uma fatura de energia elétrica. Então, se você olhar uma pizza, a gente divide a pizza em 4 pedaços. Né? Um pedaço da pizza fica com a Energisa. Os outros 3 vão para esse serviço. A geração, transmissão, encargos, tributos, impostos, e que para poder cobrir esses custos efetivamente. Os 25% são o que ficam conosco para poder fazer o quê? Pagar toda a operação que a gente tem com a equipe, veículos, combustível, etc., treinamento, preparação e também os investimentos para melhorar o sistema, como falamos no início aqui. E aí eu reputo da importância, né, como nós falamos aí, você falou da variação de consumo e da conta, a pessoa lê a conta, mais uma vez a conta digital é benéfica. Porque se você pegar a conta em papel, você vai ter muita atenção para 3 coisas, né, para o consumo, para a data de vencimento e o valor. Se você quiser ler alguma coisa mais na conta, às vezes a letrinha é pequenininha, você tem lá, taxa de iluminação pública, que não é responsabilidade do auto, só cobramos na conta. Mas está lá, a gente cobra e repassa para a prefeitura. Né? Na conta digital, quando você pega um celular, com aquele movimento de abrir e fechar o dedo, você amplia, e aí você pode ler toda a conta com mais tranquilidade. Né? E aproveito o gancho para dizer, né, que às vezes tem lá na conta contribuição de iluminação pública, tem gente, por exemplo, que às vezes dedica um valorzinho lá, 5, 10, 15, 20 reais para contribuição para instituições de saúde. Né? Você tem aqui o Hospital de Cataguases, você tem a Fundação Cristiano Varela, tem gente que contribui né, mensalmente para poder ter ali a certeza de que você está contribuindo para ter um serviço melhor ali na frente também. É verdade, é importante. E a iluminação pública, como eu disse, você tem lá a contribuição sobre a iluminação pública, cada município determina o valor que você vai pagar por quilowatt-hora, né? Mas esse valor todo, depois que a gente arrecada, a gente repassa para a prefeitura fazer o quê? A manutenção da iluminação pública e também fazer o pagamento do consumo daquela iluminação pública. A gente repete isso porque de uns tempos para cá a responsabilidade da iluminação pública ficou integralmente com a prefeitura. Às vezes as pessoas associam isso ao serviço da Energisa, mas não é a Energisa que presta esse serviço. Quem tem que prestar esse serviço é o município, através da prefeitura. Um outro assunto que a gente ficamos sabendo, pouco antes de começar a nossa entrevista aqui, a ANEEL, né, autorizou... Acabou de publicar, né? Acabou de publicar o reajuste que vai ser nas contas de energia, né? Aqui dos consumidores da energia. Mas foi barato, né? Eu não sei, eu não diria barato, eu acho que está compatível com o processo inflacionário e com os custos que a gente tem de sistema. O caso aqui dos municípios de Minas Gerais, né, o reajuste que foi homologado pela ANEEL hoje, agora há pouco, e vai ser aplicado a partir do dia 22, e aí é proporcional, né? Cada dia, porque como a leitura é feita todos os dias, ele só vai ser aplicado integralmente lá no dia 22 de julho. Ele vai sendo, ele é proporcional. Se a pessoa tem um consumo entre o dia 1º de junho e 30 de junho, e a leitura dele é feita no dia 30 de junho, ele vai pegar 8 dias da tarifa nova e 22 dias da tarifa antiga, aproximadamente. Né? Ele é só para o cliente que está assistindo aqui ao seu site a entender bem. Esse reajuste vai ter um impacto médio para os clientes da Energisa aqui em Minas Gerais, na ordem de 4,05%. Tem uma diferença entre a alta e a baixa tensão, porque os custos estruturais são diferentes. Esse custo estrutural está voltado para uma série de pontos que você tem para atender. Para o consumidor que é atingido em alta tensão, na verdade, ele vai ter até uma redução. Vai levar uma redução de 3,01%. E o consumidor de baixa tensão, que são nós, residências, comércios pequenos, vai ter um impacto de 6,17%. Dentro do que a gente tem... impacto de 6? 6,17%. O médio é 4,05%. Entendi.
Porque se você tem indústria grande, né? Entendi. Você tem comércio grande, esses chamados atingidos em alta tensão, de grupo A, que a gente chama, esse vai ter impacto reduzido, porque a tarifa dele possivelmente estava um pouco mais alta do que o padrão normal. E o residencial, que estava com um padrão um pouco menor, vai ter um reajuste um pouco maior. Essa é a composição, quando você olha o mercado todo da Energisa Minas, que você vê aqui em Minas Gerais que o impacto vai ser de 4,05. Ou seja, 4,05 é o que nós vamos perceber na receita. Né? Para o cliente de baixa tensão, ele vai ter um impacto de 6,17% e o industrial vai ter uma redução de 3,01%. Mesmo se considerando 6,17%, vamos fazer uma comparação, mas a gente compara sempre com as distribuidoras do nosso entorno. Eu não vou falar nome de consumidor, de nenhuma distribuidora, mas as distribuidoras que fazem limite conosco, que tem clientes que às vezes são próximos ali nas cidades de limite, todas elas tiveram reajustes maiores do que a Energisa. Então, isso significa que nós estamos procurando trabalhar para realmente ter uma condição bem mais razoável de trabalho. Lembrando, né, que a qualidade do serviço nosso é melhor do que todas elas. Sim. Nós temos perdas menores que impactam na tarifa e, pelo que a gente percebe, até no índice de satisfação da qualidade do cliente, o nosso serviço também é bem prestado. É verdade. O cliente fala isso, não somos nós, não. O cliente fala isso. É perceptível. É. A gente vê. Só você sair daqui e ir para outros lugares que não você são pega a região atendidos pela limite, Energisa. tem clientes que às vezes têm propriedade das duas concessionárias. Tem numa outra e tem aqui na Energisa. Ele fala, o serviço da Energisa é muito melhor do que ela. E ver a diferença. E ver a diferença. Isso para a gente é bom, aumenta o desafio, que a gente tem que continuar aprimorando para continuar na frente. Não é à toa que a Energisa Minas já ganhou 2 vezes aí nos últimos 5 anos o prêmio de melhor distribuidora do Brasil. Né? Então, esse ano vamos ver de novo o que vai acontecer. Tomara Espero que a gente esteja entre as finalistas. Né? Tricampeão. Por aí. Aí, vamos falar de cultura um pouquinho, dos projetos culturais, só para a gente encerrar aqui. Eu não posso encerrar sem falar desse apoio fantástico que a Energisa dá ao longo dos anos à cultura, às atividades culturais, especialmente agora ao cinema. Né? Na verdade, o apoio cultural nosso ele passa por um espectro bem amplo. Né? Eu vou começar pelo projeto de eficiência energética. Né? A gente promove programas de eficiência energética sem o cliente gastar um tostão. Vou dar exemplo. Escolas, postos de saúde, né? E às vezes a iluminação pública também. A gente faz programas para eficientizar a iluminação. Isso tende a fazer com que o consumo nessas unidades seja menor, em benefício do poder público, acaba atingindo beneficamente a população, e também traz vamos dizer assim, uma redução de consumo que impacta na tarifa do cliente final. Então esse é um ponto que a gente considera, vamos dizer assim, um trabalho social que a empresa faz. Né? Olhando a ESG, que está muito famosa atualmente a sigla, né? Ambiental, social e a parte de governança. Segundo ponto, dentro do espectro cultural, a gente tem a Fundação Romeu Junqueira Botelho, né, que eu também lá acabo acumulando a presidência lá da Fundação em substituição à Mônica. Nós temos vários nichos de serviços nesse sentido. O primeiro deles são apoios culturais a eventos de maneira geral. Né? Todos os projetos que existem na região, que são cadastrados, que a gente sempre sugere, cadastre e peça apoio, porque a gente aproveita o máximo possível a lei do incentivo estadual. O que é isso? É a gente utilizar ICMS para apoiar projetos culturais. O Estado de Minas é muito virtuoso nesse sentido, porque ele tem essa lei muito bem instituída e a gente consegue patrocinar uma série de eventos. Vou dar exemplos, né? Festival Gastronômico de Piacatuba, vai acontecer agora final de agosto. Né? A gente patrocina através da lei do incentivo cultural. Festival Gastronômico de Pirapanema, lá em Moriaé, idem. Lá tem um grande hotel, que é um hotel antigo, na praça, que tem lá exposições culturais, a gente patrocina. Friburgo, nós temos lá um centro cultural, igual tem aqui, né, com o nosso Centro Cultural Humberto Molo, também exposições, peças, eventos lá de diversos, vamos dizer assim, artistas da região. Sim. E aqui eu não posso deixar de citar o Centro Cultural Humberto Mauro, que recebe atividades praticamente o ano inteiro, sempre com apoio voltado nesse sentido. E
obviamente, né, como você destacou, a questão do cinema. A gente tem aí um convênio assinado com a Ancine desde 2019, estão previstos aí 27 filmes de serem rodados, e destes alguns já foram rodados. A pandemia trabalhou um pouquinho, porque você teve que ficar mais recluso, a produção ficou mais complicada, mas tem filmes que estão sendo lançados agora. O ano passado a gente teve o lançamento do Zé Arigó, um filme fantástico, conta a história do Zé Arigó, que vivia em Congonhas, né? E ele foi filmado aqui na região. Né? Pouca coisa foi filmada em Congonhas, foi adaptação feita aqui e é estrelado pelo Danton Mello. Né? Existem 2 outros filmes que foram lançados esse ano, As Órfãs da Rainha e Derrapada. Filmes de você ter uma ideia, de expressão nacional. Órfãs da Rainha, por exemplo, está na 6ª semana já no circuito de cinema de Belo Horizonte, da capital. É 6ª semana seguida, sinal que está tendo público. Sim. Então, são filmes que estão trazendo aí resultado para cá. A gente tem mais 6 filmes sendo, vamos dizer assim, beneficiados esse ano, que vão ser lançados próximo. Dentre eles eu cito Maria Alcina, Alegria Brasil, que é uma cidadã... Começando a ser rodada agora? Isso, cidadã cataguasense, né, vai ser rodada agora. Nós vamos ter uma reunião com ela, vamos nos encontrar com ela agora em julho, né? E é uma alegria para a gente ver, né, a Maria Alcina sendo retratada num filme, uma cidadã cataguasense com apoio da Energisa, efetivamente. Então tem outros filmes aí, mas só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, dentro da área de concessão da Energisa como um todo, né, nos últimos 3 anos, a gente aportou em mais de 30 milhões, foram quase 32 milhões de reais em mais de 87 projetos. Né? Desses projetos, para você ter uma ideia, nós tivemos aqui 70 filmes. 46 curtas-metragens e 24 longas-metragens. Às vezes as pessoas não sabem. Eu não tinha essa noção desse volume. Você vê uma empresa do interior, mas que tem uma representatividade aqui na região, né? Financiando esses projetos aí, que às vezes rodam o Brasil e mundo, né? Sim. As Órfãs da Rainha ganhou prêmios internacionais no Canadá, nos Estados Unidos. A mesma coisa está sendo seguida aí por Derrapada e outros filmes aí que nós estamos beneficiando. A gente, com esse trabalho, a gente já gerou mais de 1.000 empregos diretos. Eu estava conversando outro dia com alguns produtores, eles estavam falando sobre o impacto na região. Quer dizer, alimentação consumida aqui, transporte consumido aqui, roupa adquirida aqui, os serviços de maneira geral, padaria, hotel, e todos esses serviços, né, são... E vocês acabaram também influenciando na vinda da escola de técnica de cinema e audiovisual. E aí que eu ia chegar, eu ia falar do polo audiovisual. Tem um filme sendo rodado, está sendo preparado agora, chama Ana en passant, que é um filme, tem um nome meio francês, né? Mas ele está sendo todo ele rodado no polo audiovisual. Que nós fomos lá na sexta-feira, passada, para verificar o set de filmagem, conhecer a diretora. É uma filmagem feita com personagens. A Zezé Mota esteve aqui a semana passada para fazer uma filmagem de uma senhora. Legal. Né? Pouca gente sabe disso, mas ela vai aparecer. E esse filme depois ele é transformado numa animação. Olha que maravilha. Né? Mas com a caricatura das pessoas aproximadas. E é um dos primeiros filmes que a gente chama de gamificação, assim, voltado para animação, que vai ser rodado. Ele tem uma fase de filmagem. O set é interessantíssimo, porque ele é todo marcado, o fundo, o ambiente, ele tem toda uma diagramação diferenciada. E ele deve ser lançado possivelmente o ano que vem, esse filme. Depois ele tem um trabalho grande de pós-produção. De pós-produção, que é de trazer isso depois para dentro de uma realidade gamificada. E lá no Polo, obviamente, como você falou, nós estamos fazendo, inclusive, uma ampliação física lá agora, que a gente chama do Anima Park, para deixar o quê? A infraestrutura daquele local preparada para poder receber filmes, deixar rodar filme lá, fazer programas específicos da área de cinema e de arte, e, culminando com isso, a gente é um projeto que já vinha desde lá de trás, a gente conseguiu trazer, já é a segunda turma que nós estamos com ela aí, do curso de tecnólogo de cinema e arte, que realmente está indo muito bem. A gente tem tido notícias, inclusive tem profissionais desse curso que estão trabalhando nesse filme que eu citei agora.
Então, para a gente é um orgulho nesse sentido, né? Dizer que a atuação nossa cultural também ela é forte, vai continuar forte. E eu digo para você, sem medo de errar, no setor elétrico, proporcionalmente ao tamanho, não tem empresa que invista tanto em cultura, meio ambiente, educação e formação, tal qual a Energisa aqui na região. É mais um orgulho para a gente aí. Com certeza. Né? Acho que a região ela tem muito a ganhar. Nós temos feito um trabalho muito grande, assim, de tentar concentrar os diversos setores da economia, da gestão, para poder, da liderança regional, para poder fazer com que a região ganhe uma dinâmica um pouco maior aqui na região, porque Minas Gerais é grande, mas a Zona da Mata perdeu muito espaço nos últimos 30, 40 anos, infelizmente. Sim, é verdade. Mantovani, eu quero te agradecer de coração pelo seu tempo aí, de falar tanta coisa boa pra gente. É importante, como eu disse no começo, né, a gente acompanhar de perto aí o trabalho da Energisa, das grandes empresas de Cataguases, de modo geral, né, que são todas muito comprometidas, né? Eu estou falando isso aqui e estou lembrando também da Companhia Industrial Cataguases, né, que fez essa modernização toda importante. Perfeito. E tantas outras empresas, né, que a gente vai nomeando aqui. Eu acho importante trazer isso para a população, porque é uma forma de a gente aproximar a empresa da comunidade, a comunidade também saber o que cada empresa está fazendo de uma forma mais efetiva, né? Exato. E eu quero te agradecer muito, colocar meu site mais uma vez à sua disposição sempre que você precisar. Muito obrigado. Conte comigo e agradeço de coração a sua participação conosco. Eu queria só aproveitar, a gente que agradece a você pela oportunidade de estar falando do seu site, mas eu queria, se você me permite, eu vou dar mais 2 assuntos que são relevantes para nós. Vontade. O primeiro deles é segurança com as instalações elétricas. Importante, hein? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem aqui dentro do nosso lema que a vida está em primeiro lugar, de qualquer um. Não é só do profissional da Energisa, obviamente que a gente trabalha muito intensamente, mas a gente tem uma preocupação muito grande com a comunidade. Então, é um pedido que eu deixo aqui, é que a gente vê, às vezes, muitas pessoas, com todo direito, não está errado, não, querer fazer uma ampliação da sua residência, melhorar, né, a qualidade da residência, fazer uma construção nova, e muitas vezes a rede de energia elétrica já está ali há vários anos, implantada. Né? E na hora que esse cidadão vai construir, ele, sem perceber, ele às vezes deixa um profissional que está trabalhando lá, por exemplo, pedreiro, auxiliar de pedreiro, se colocar em risco. Porque ele movimenta o quê? Ele movimenta ferragem para fazer coluna, movimenta peça de alumínio para poder botar esquadria, ele movimenta, às vezes, determinados tipos de materiais que, pela sua dimensão, eles se aproximam da rede elétrica, embora a rede esteja 2, 3 metros fora. O que a gente faz um pedido é que sempre a pessoa for começar uma construção, ele procure efetivamente os órgãos, obviamente que ele tem que às vezes aprovar na prefeitura, mas ele procura a Energisa para verificar se não tem risco associado. Infelizmente, eu já vi muita gente perder a vida porque, às vezes, não tomou um cuidado, né, de esbarrar um vergalhão na rede, esbarrar uma barra de alumínio, e aí o choque efetivamente, às vezes, esbarrando em alta tensão, ele é realmente fatal. A gente não quer ver isso, é um pedido que a gente faz na população, isso é em benefício da defesa da própria vida das pessoas. Não deixem de falar. Às vezes, vou lá na Energisa, não sei o que, vai ter custo. Eu acho que não tem custo que pague a vida. Não tem custo que pague a vida. A vida não tem preço, né? A gente se preocupa muito com a vida das pessoas, como eu disse, começando pelos profissionais nossos, mas a gente tem feito um trabalho muito grande com a comunidade aí. E no outro assunto é a questão de estágios e empregos. A pessoa, emprego na Energisa. A gente tem um site que é específico para isso, para poder dar a entrada lá, a pessoa se candidata, às vezes sempre tem lá vamos dizer assim, as vagas que estão disponíveis, ou se não tiver vaga ele pode se inscrever e efetivamente depois ser chamado. E um programa de estágio que a gente tem também. A gente tem um programa para esse ano aqui de 26 vagas de estágio que as pessoas também se candidatam através do nosso site www.grupoenergisa.com.br. O estágio é o primeiro passo para a formação profissional da empresa. Então a gente deixa essa mensagem para vocês aí. Eu acho que é importante.
repito mais uma vez, agradeço a você a oportunidade, que acabamos pegando aqui um furo de reportagem, verdade, que primeiríssima mão. reajuste tarifário, né? Verdade. E que a gente espera que a população realmente continue sendo beneficiada pelo serviço de energia elétrica. E na certeza que nós aqui, o time todo, a equipe toda da Energisa Minas Rio, isso eu digo para vocês, sem medo de errar, todos os profissionais nossos aqui são muito conscientes da importância da energia como vetor de desenvolvimento e da qualidade do serviço que a gente quer cada dia mais aprimorar em benefício da sociedade como um todo. Nós queremos ser sempre solução, não problema para a comunidade onde a gente atua. Mas te agradeço muito, Marcelo. Prazer em falar contigo aí. Prazer é meu, muito obrigado. E dizer que nós estamos à disposição sempre que necessário para poder falar um pouco aí sobre a nossa energia. O Sage também, muito obrigado. Obrigado.